Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Miguel Ângelo, tá certo? Da Igreja de Cristo Vive. Vamos lá. Aí. Deixa eu ajeitar aqui assim, ó. Assim tá bom, né, amados? Perfeito. Então vamos lá. Ele ontem deu esse versículo: se com a tua boca confessares Yahushua como Senhor, e em teu coração creres que Yahu ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, né? Então vocês vejam aqui que esse versículo, ele fala que se confessarmos Yahushua como Senhor, em teu coração creres que Yahu ressuscitou. Então vocês estão vendo que a gente tem que crer que Yahu ressuscitou o Filho. E não que o Filho se ressuscitou, mas que Yahu, o Pai, ressuscitou o Filho. É assim que está na Escritura, né? Mas o Miguel Ângelo já falou, né, que o Filho se ressuscitou porque ele é Deus, ele se ressuscitou, né? E sendo que na Escritura, toda a Escritura a gente vê que Yahu ressuscitou o Filho. Então vamos ver aqui Romanos 10, para ver como é que tá aqui. Né? Eu não precisava nem de ler, né? Eu não precisava nem de ler. Mas, veja, se você confessar com a sua boca que Yahushua é Senhor e crer em seu coração que Yahu ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Então vocês vejam, com o coração, ou seja, com o coração o quê? Com o seu entendimento, né? Aqui está dizendo, se você confessar com a sua boca que Yahushua é Senhor e crer em seu coração, ou seja, no seu entendimento, que Yahu ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou quem? Yahushua. Será salvo, pois com o coração, ou seja, com o seu entendimento, se crê para a justiça. Né? Por quê? Se crê para a justiça com entendimento. Porque Yahu ressuscitou o Filho. Então Yahu é justiça, ele que vai justificar por nós crermos que ele ressuscitou o Filho, né? E com a boca se confessa para a salvação. Então vocês vejam, né, que eu sinceramente acho que não preciso nem de ler o capítulo todo, porque aqui já está dizendo claramente, até nesse versículo que ele deu, já está falando aqui que o Pai ressuscitou o Filho. O Filho é Senhor. O Filho é nosso Senhor, ele é Salvador, mas o Pai ressuscitou o Filho. O Filho não se ressuscitou. Vamos ver aqui o que o Miguel Ângelo vai falar. Como Kyrios, para ser salvo, tem que dizer, tu és Senhor, tu tens direito, tu governas, tu fazes como quer, tu levantas, tu abates, tu feres, tu matas, tu honras, tudo isso. Olha, se confessares a Jesus como Senhor. Veja bem, primeiro ele só falou o primeiro, né? Ele disse, se confessares a Jesus como Senhor. Vamos voltar aqui de novo, gente, eu sou muito chato com essas coisas, tá? Veja. Peraí. Então, ele primeiro confessou-se... Peraí, eu acho que eu voltei aqui, amados. Não, é isso mesmo. Vamos lá, peraí. Como Senhor, como Isso mesmo. Kyrios, como governante, como cabeça da igreja. Então, meu amado, esta mensagem do nome Senhor. Então vocês vejam bem. Primeiro ele falou que nós temos que confessar Jesus como Senhor, Yahushua como Senhor. Verdade? Verdade. Mas ele pulou a parte que Yahu ressuscitou. Se confessares a Yahushua, com a sua boca confessares que Yahushua é Senhor, e em seu coração, ou seja, no teu entendimento, você crê que Yahu ressuscitou do morto, ele já cortou essa parte. Vamos continuar aqui. É tão forte que Romanos 10, 9 ensina. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, como Kyrios, para ser salvo, tem que dizer, tu és Senhor, tu tens direito, tu governas, tu... Então vocês vejam que ele pulou.
Ele disse, se com a tua boca confessares que Yahushua é Senhor. E aí ele só leu até aí, porque o que interessa a ele é que Jesus é Senhor. Não interessa a ele que Yahuwah ressuscitou o Filho. Só interessa a ele confessar com a boca que Jesus é Senhor, para a pessoa confessar também que Jesus é Deus. Tá? Não interessa a pessoa no seu entendimento, que quando está o coração está falando entendimento, crer que Yahuwah ressuscitou o Filho dentre os mortos. Tá? Não adianta, isso aí não é necessário para o Miguel Ângelo. Só que na Escritura está bem claro. Veja, não basta só confessar que Yahushua é Senhor. Tanto é verdade que ele mesmo dirá, muitos me dirão naquele dia, muitos que os líderes religiosos, Senhor, em teu nome expulsei demônios, né? Nem todo aquele que chama Senhor, Senhor será salvo. Veja, não é esse não, eu estou falando esse aqui, vamos lá. Nem todo aquele que chamar Senhor, Senhor será salvo. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Vamos ver, Bíblia. Mateus 7:21. Olha aqui, ó. Mateus 7:21. Vou botar aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então você veja, tem que fazer a vontade do Pai que está no céu. Olha que Yahushua disse que não é nem para fazer a vontade dele, para fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque a vontade de Yahushua é a vontade do Pai. Porque Yahushua tem o mesmo entendimento do Pai. Ele está no Espírito do Pai. Ele tem o Espírito do Pai. Então, o que o Pai quer, ele quer também. Ele está no mesmo Espírito. Então, vocês vejam bem. Aí aqui, não basta só a pessoa confessar com a boca. Ela tem que também fazer a vontade do Pai. Olha, veja, qual é a vontade do Pai? Veja, se você confessar com a sua boca que Yahushua é Senhor e crer em seu coração, olha, confessar com sua boca que Yahushua é Senhor, mas não basta ser só isso. Então, a pessoa também tem que crer em seu coração, ou seja, no seu entendimento, que Yahuwah ou ressuscitou quem? O Filho. Dentre os mortos, será salvo. Então, será salvo quem? Quem confessar Yahushua como Senhor, mas crendo no seu entendimento que Yahuwah ressuscitou o Filho dentre os mortos. Aí será salvo. Veja, pois com o coração, ou seja, com o entendimento, se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Então, vocês vejam que está totalmente contrário do que o Miguel Ângelo está falando, porque ele ocultou essa parte. Ele só disse, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, é Kyrios. E aí vocês vejam que ele já mudou, já cortou a parte que é até mais importante, porque essas duas partes são importantes. Porque não basta só confessar com a boca que Yahushua é Senhor, mas tem que crer no entendimento que Yahuwah ressuscitou dentre os mortos. Mas ele cortou isso. Por que ele cortou isso? Porque para ele não interessa a pessoa saber que Yahushua, ele foi ressuscitado dos mortos pelo Pai. Não interessa. O que interessa é a pessoa confessar que Jesus é Senhor. Por quê? Porque a pessoa confessando que Jesus é Senhor, a pessoa vai confessar de maneira errada que Jesus é Deus. Então é isso que interessa para ele, porque aí as pessoas continuam presas no engano da religião e ele continua recebendo dízimos e ofertas. Por quê? Porque a Escritura diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas é o Filho que liberta. Mas liberta como? Quando a gente conhece o Filho, como está escrito na Escritura. E o Filho não é Deus, ele é filho de Yahuwah. E é por isso que as pessoas não são libertas no sistema. Por quê? Porque elas creem de maneira errada. Então elas creem na mentira, porque elas não preferem crer na mentira. Ao invés de avaliar a Escritura, ao invés de pesquisar, ao invés de ler corretamente, não. Prefere acreditar no que o sistema religioso diz, prefere acreditar no que o líder diz. Avaliar a Escritura e pesquisar. Porque hoje, amados, não tem como a pessoa dizer que não sabia. Com a internet aí. É só a pessoa pesquisar, Jesus é Deus, a pessoa vai ler o que vai falando e ora e pede orientação ao Pai, o Pai vai mostrar.
E aí se alguém falar, olha, como a gente leu nos vídeos anteriores, que Jesus nunca disse que é Deus, né? E realmente na Bíblia não está dizendo que Jesus disse que é Deus, porque se Yahushua fosse Deus, ele iria dizer, amados. Entende? E aí o que acontece? Aí a pessoa iria ver, peraí, mas só que ele não disse, mas na parte tal está dizendo isso, isso e isso. A pessoa pega a parte tal que está escrito lá, no versículo isolado, e escreve lá e leia o contexto todo. A pessoa não vai ficar enganada. Não vai. Porque na Escritura não diz que Yahushua é Deus, pelo contrário, sempre fala filho de Deus. E o próprio Yahushua disse, eu fui enviado do Pai. O Pai é maior do que eu. Então vocês vejam bem. E aí ele foi e cortou. Se cortou a boca, confessaram Jesus como Senhor. E ele cortou o outro também, que é tão importante quanto. Por quê? Porque eu creio no coração, ou seja, creio no entendimento, que o Pai ressuscitou o Filho dentre os mortos, é tão importante quanto confessar com a boca que Yahushua é Senhor. Por quê? Porque ele não quer que as pessoas saibam disso, que Yahu, que é o Pai, ressuscitou o Filho, porque o próprio Miguel Ângelo, no primeiro vídeo, disse que Jesus, que é Deus, ele se ressuscitou. E é por isso que ele não leu essa parte, porque se ele lesse essa parte aqui, a pessoa ia se ligar. Peraí, mas Deus ressuscitou o Filho? Deus o ressuscitou? Então não foi Yahushua que se ressuscitou, foi o Pai que ressuscitou o Filho. A pessoa ia acordar. Né? Mas o Miguel Ângelo não quer isso. O Miguel Ângelo quer que a pessoa continue alienado na escravidão da religião para que ele possa continuar enriquecendo com dízimos e oferta do povo. É isso, sabe por quê? Porque a própria Bíblia diz que eles, líderes religiosos, são cães gulosos. Tá certo? E é por isso que em Apocalipse 22:15 diz que fora ficarão os cães. Ficarão fora da onde? Do reino. Então é isso, vamos continuar. Direito, tu governas, tu fazes como quer, tu levantas, tu abates, tu feres, tu matas, tu honras, tudo isso. Olha. Tu feres, tu matas. Esse não é Yahu, esse não é Yahushua. Vocês vejam que esse homem está tão enganado, ele não conhece. Ele não conhece, amado, nem Yahu, nem Yahushua, sabe por quê? Primeiro, porque ele está enganando as pessoas na religião. Yahu e Yahushua não habitam na mentira. Primeiro ponto. Segundo, ele diz que o Deus que é Jesus, porque eu vou falar como ele está dizendo, que o Deus que é Jesus, ele mata, ele fere. E sendo que Ezequiel 18, está dizendo aqui, amados, veja. Vamos ler aqui Ezequiel 18. Quem é Yahu, que Yahushua veio revelar? 18, veja. Vamos fazer o seguinte? Vamos ler todo. Vamos ler todo para vocês verem quem é Yahu, quem é Yahushua, quem Yahushua veio revelar. Que o Miguel está falando aqui, o Miguel Ângelo, que esse Deus que é Jesus, ele fere. Realmente, o Deus que é Jesus, ele fere, ele mata, ele abate. Por quê? Porque ele é terrom na pessoa de Jesus, sendo adorado na pessoa de Jesus. Ele não é Yahushua. O Jesus que habita nos templos físicos, nos templos de pedra, não é Yahushua. Yahushua não entrou em santuário feito por homens, não entrou em templos feitos por homens. Tá? Isso está escrito em Hebreus 9:11 e Hebreus 9:24. Está escrito bem claro. E ainda diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Escrito em Atos 7:48, Atos 17:24. Então vocês veem que esse Jesus que Miguel Ângelo está pregando, realmente, ele mata, ele fere. Por quê? Porque esse é terrom se passando por Jesus, né? Recebendo adoração como Jesus sendo Deus, na pessoa de terrom, que é terrom que está aceitando, porque não é Yahushua, porque Yahushua não está nos templos. Se Yahushua não está nos templos, nem tampouco o Pai, porque o Pai é Espírito. E se o Pai não está no templo, nem tampouco o Espírito do Pai, porque o Pai é o próprio Espírito. Então, vocês vejam bem que não é nem o Pai nem o Filho que estão recebendo adoração. Mas quem está recebendo adoração nos templos físicos? Terrom, se passando por Jesus. E as pessoas pensam que Jesus é Yahushua, mas não é. Quando a gente começa a avaliar a Escritura, a gente vê
que Jesus não é Yahushua. A começar pela cor. Yahushua é preto. Jesus é branco, aquele Jesus romano, de olhos azuis, né, com barba. E que quando você tira a barba, vira uma mulher. Então vocês vejam que não bate com o caráter de Yahushua. Tanto com a característica física de Yahushua, nem no entendimento do Pai, nem no caráter de Yahushua não bate. Tanto é verdade que em Isaías diz que ele não tinha beleza nem formosura. Foi o mais rejeitado de todos os homens. É assim que diz a Escritura. E aí eles botaram esse Jesus, né, todo lindão, com cabelos lisos e compridos, e de olhos azuis, né, e de barba. Quando você tira a barba... e Jesus ainda, esse Jesus que eles colocaram, é Jesus que faz ainda sinal maçônico, adorando a Terron. Então vocês vejam bem. E quando tira a barba, vira uma mulher. Então vocês vejam que não bate com o que está na Escritura. Então vamos lá, vamos ler aqui. Esta palavra do Senhor veio a mim. Quem está dizendo isso? O profeta Ezequiel. O que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uva verde e os dentes dos filhos se embotam? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que haja um certo justo que faz o que é certo e direito. Vocês vejam, quando ele disse aquele que pecar é que morrerá, não é que o pai vai matar aquele que pecar. É porque a própria pessoa escolheu a morte. E qual é essa morte? A morte no entendimento. Entende? Porque o pai não tem prazer na morte de ninguém. E aqui vai dizer isso. Nem tampouco o pai, nem tampouco o filho. Tanto é verdade que o filho, ele se doou por nós. O pai, ele enviou o filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o filho também se doou por nós. Então vocês vejam bem, quando ele diz aquele que pecar é que morrerá, ou seja, morrerá por quê? Porque é a pessoa que escolheu a morte. Não é que o pai vai matar, é a pessoa que escolheu a morte. É simples assim. Suponhamos que haja um certo justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os seus dias de fluxo. Ele não oprime a ninguém, mas devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, mas dá comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Vocês vejam que ele está falando do amor ao próximo. Ele não está falando de atos religiosos. Você vê ele falar aqui de atos religiosos? Olha bem. Olha, aqui está falando, ele não contamina a mulher do próximo, ou seja, não trai, né, com uma mulher do próximo, e nem se deita com uma mulher durante seus dias de fluxo. Veja bem, isso é religioso? Não. Ele não oprime a ninguém, mas devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Veja, ele não cobra juros, mas ele devolve. Não comete roubos, mas dá comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Vocês vejam que esse é o jejum que é cobrado em Mateus 25, né? Que tive fome, tu me deste de comer, tive sede, tu me deste de beber. Né? Essa parte, estive nu e tu me vestiste. E o que está em Isaías 58. Que o jejum é que a gente reparta a comida com o faminto. Vocês vejam que está de novo falando aqui, Ezequiel 18, está falando também do amor ao próximo. Então vocês vejam bem, né? Não comete roupas, mas dá comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo seus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Veja, as leis que ele está falando aqui são as leis do mandamento, do amor ao próximo. Ou seja, não é lei de religião, mas é o mandamento do amor ao próximo que a Yahushua veio ensinar, né? Aquele homem é justo, com certeza ele viverá. Palavra do soberano Senhor.
Vocês vejam aqui que não está falando nada de ato religioso. Se você der o dízimo, se você me cultuar num templo físico, não está falando isso aqui, amados. Não é isso que vai ser cobrado, pelo contrário. Isso vai ser para condenação. Aqueles que praticam atos religiosos vão ser condenados, porque praticaram atos religiosos comprando a salvação, dando dízimos e ofertas, sendo que a Ruxa se doou e ele deu a salvação para aquele que crê, e deixaram de ajudar o próximo. Vocês vejam que isso é muito sério. Suponhamos que ele tem um filho violento, que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas outras coisas. Embora o pai não tenha feito nenhuma delas, ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres e necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos, comete práticas detestáveis, empresta visando lucro e cobra juros. Haverá de viver um homem desses? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto. E ele será ocupado por sua própria morte. Veja, ele será ocupado por sua própria morte. Por quê? Porque ele escolheu. E vocês vejam que o profeta aqui não está falando de atos religiosos, está falando do amor ao próximo. Então, o pai, ele ama o próximo, ele faz o que é bom para o próximo, ele viverá. Mas o filho que escolheu fazer coisas erradas, não amando ao próximo, prejudicando o próximo, ele será morto. Por quê? Porque ele será culpado por sua morte, porque ele escolheu viver dessa forma. A escolha do filho. O pai escolheu fazer o bem, o filho escolheu viver o mal. Então, o filho vai ser morto, a culpa vai ser do filho. Por quê? Porque o filho escolheu a morte. O pai vai ser salvo porque ele escolheu a vida. É isso que o profeta está falando. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete, e, embora os veja, não os comete. Veja, o pai, ele faz o bem, o filho, ele faz o mal. Então o pai que fez o bem, ele será salvo. O filho que faz o mal será morto, porque ele escolheu a morte. Mas o filho desse filho que faz o mal vê o pecado que o pai comete, mas não faz. Ou seja, segue o exemplo do avô que fez o bem. Veja bem. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que o seu pai comete, e embora os veja, não os comete. Ele não come nos santuários que há nos montes, e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Não contamina a mulher do próximo. Ele não oprime ninguém, nem exige garantia para um empréstimo. Não comete roubos, mas dá comida aos famintos e fornece roupas aos despidos. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando lucro, nem cobra juros. Guarda as minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai. Certamente viverá. Vocês vejam o que é a escolha. E por isso que a Escritura diz: escolha, pois, a vida. Porque a gente tem como escolher. A gente escolhe a vida ou a gente escolhe a morte. Mas se a gente morrer, se a gente escolher a morte, nós somos culpados. Não é o pai que matou. É a pessoa que escolheu. Entende? Porque o pai, ele não condena ninguém, amados. É a pessoa que escolhe a condenação. O pai, ele justifica aquele que crê no filho. Que crê no filho e que crê que o pai ressuscitou o filho. Então ele justifica. Aquele que não crê, não é o pai que vai condenar, é a pessoa que escolheu a condenação. É simples assim. Mas seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota, e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam: pois por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas, se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Ou seja, o ímpio que ele está falando aqui não é um ímpio, uma pessoa que não estava na igreja e entrou na igreja. Porque o sistema religioso ensina assim, né? A pessoa que não está na igreja é ímpio. E a pessoa que está dentro da igreja não é ímpio, é salvo. Não é isso.
O ímpio que está dizendo aqui é aquele que praticava impiedade, que praticava o ódio ao próximo, que prejudicava o próximo, né? O que ele está falando aqui do amor ao próximo. Se ele se arrepender e passar a praticar justiça e a amar ao próximo, né, como a si mesmo, ele viverá. Ou seja, ele deixará de ser ímpio. Porque ímpio é o quê? Ímpio é uma pessoa impiedosa, uma pessoa que não tem amor ao próximo. É isso que é ímpio, que está na Escritura. É uma pessoa impiedosa. E já a pessoa que é amorosa não é ímpia. Mas no sistema eles ensinam errado. Eles falam que ímpio é quem? É quem não está na igreja. Né? Então vocês vejam bem aqui, mas se tanto é verdade que aqui, olha aqui, ó, o que ele está dizendo, mas se um ímpio se desviar de todos os pecados, quais o pecado? O pecado que ele cometia, cobrar juros, né? Não ajudar o faminto, não vestir o nu, esses pecados que ele está falando, porque isso é pecado. A pessoa podendo ajudar, tem até um versículo, acho que é no Diago, que diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Peca. Porque podendo fazer o bem e não faz, peca. Porque podia fazer o bem e não fez. Isso é pecado. Está bem claro isso na Escritura. Então vocês vejam bem. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito. Ele viverá. Vocês vejam, amados, como Iarro e Arruxa, eles são amorosos, eles esquecem do pecado que o ímpio cometeu, porque não é mais ímpio. Ele passa a ser uma pessoa amorosa. Então vocês vejam que ele não se lembrará mais do pecado. Gente, isso é muito lindo. Olha, não terá lembranças. Olha o que o profeta está falando, que Iarro e Arruxo, eles não se lembrarão mais de nenhuma das ofensas que cometeu. Por quê? Porque ele se arrependeu e mudou o seu caminho, escolheu a vida e passou a amar o próximo. Olha isso, gente, isso é muito lindo. Amar ao próximo, lembra, como a si mesmo, porque tem que amar como a si mesmo. Não é só amar ao próximo. A pessoa tem que amar ao próximo como a si mesmo. Foi o que Arruxo ensinou. Então, para a gente amar o próximo, nós primeiro temos que nos amar. Isso está bem claro na Escritura. Tá certo? Isso que a Arruxa vem ensinar. Veja, teria eu algum prazer na morte do ímpio? Veja, a morte do ímpio aqui de novo, ele não está falando da morte do ímpio, que é aquele que não está na igreja. Que é desviado, que o sistema chama de ímpio. Mas o ímpio aqui é aquele que não pratica o amor ao próximo, é impiedoso, que não tem compaixão do próximo, que não tem misericórdia do próximo. É isso que ele está falando. Palavra do Senhor soberano. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Ou se desviar do caminho da morte e seguir e viver no caminho da vida? É isso que o profeta está falando aqui. Veja bem, se porém um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Vocês vejam bem, da mesma forma, se o ímpio ele se desviar do caminho de morte, que é o caminho da impiedade, e for para Iarro, que é a vida, certo? E ele praticar o que é justo, ele viverá. Da mesma forma, se o justo que fazia o que era bom, o que era correto, perante Arruxo, ele se desviar da justiça e fazer o que é mal, ele não vai viver. Ele vai morrer. Mas por quê? Porque o justo, que era justo, ele escolheu a morte. Então é isso que está dizendo aqui, amados. Veja, se porém um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhuma das coisas justas que fez será lembrada. Vocês vejam bem, da mesma forma que nenhuma das coisas que o ímpio fez será lembrada porque ele se arrependeu e passou a fazer o que é justo, da mesma forma, o justo que fazia o que era correto, se ele se voltar e passar a ser uma pessoa impiedosa, nenhuma das coisas boas que ele cometeu será lembrada. Isso é muito sério. Por quê? Porque não será lembrado porque o justo escolheu agora fazer o que é injusto.
Então, não será lembrada porque Yahweh vai se esqueceu. Não será lembrado porque o justo escolheu o caminho da morte agora. Ele deixou de praticar o que é correto e passou a praticar o que é errado perante a Yahweh e perante a Yahushua. Então ele escolheu. Por isso que será apagado, que não se terá lembrança do que ele fez. Por quê? Porque ele escolheu a morte. É simples, amados. E por isso que nós temos a responsabilidade de escolher, porque a escolha é nossa. Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos escolher. Então, se a pessoa escolhe a vida, será salvo. Se a pessoa escolhe a morte, será condenado. Será condenado por quê? Porque a pessoa escolheu a morte. Então, a pessoa escolheu a condenação. É assim que funciona. Então, vamos lá. Nenhuma das coisas justas que fez será lembrado por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Contudo, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso, por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas, se o ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida, por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas. Ele com certeza viverá, não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz, o caminho do Senhor não é justo. São injustos os meus caminhos, ó nação de Israel? Não são os seus caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Veja, ele julgará a cada um de acordo com os seus caminhos. Quais são os caminhos que ele está falando? O caminho da vida ou o caminho da morte? Ele julgará, mas ele julgará o quê? O que a pessoa escolheu. Ele não julgará para condenar, para matar aquele que escolheu a morte. Ele julgará a escolha de cada um. Se a pessoa escolheu o caminho da vida, será justificado. Se a pessoa escolheu a condenação, o caminho da morte, será condenado. Por quê? Porque a pessoa escolheu a morte, a condenação. É isso que ele está dizendo. Portanto, a nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviam-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Vocês vejam que aqui quem julgará é Yahushua. Ele julgará. Tanto que em Mateus 25 está dizendo isso, né? Que a gente já leu. Mateus 25 ele dirá, pois eu tive fome, tu me deste de beber, tive sede, tu me deste de comer. Vocês estão vendo que ele vai julgar o caminho do amor ao próximo. Vocês vejam bem. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel. Pois não me agrada a morte de ninguém. Veja, esse é Yahweh e Yahushua. Eles não se agradam da morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. A escolha é nossa, amados. Então vocês vejam bem. Vocês vejam bem. E aqui tem uma outra passagem que diz assim, ó. Veja bem. Aquele que pode praticar o bem e não pratica, vamos ver, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Bíblia. Tiago 4,17. Vamos ler essa parte aqui. Tiago 4,17, amados. Pensem nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então vocês vejam bem. Se a pessoa sabe que tem que fazer o bem e não faz, ela peca. Isso é muito sério. Tá certo? Então, amados, eu vou fazer o seguinte. Vamos só nessa parte que ele falou, né? E aí eu tô mostrando que esse Deus que ele disse não é não é Yahushua primeiro, porque Yahushua não é Deus, e nem tampouco Yahweh, porque Yahweh não fere, ele não mata ninguém. Quem fere e mata é terror.
né? Então, eu vou encerrar essa parte, porque já passou bastante tempo, tá certo? E vou continuar a gravação. Então, amados, por favor, dê o like, compartilhe o vídeo para que outros possam ter acesso à verdade, se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos ao canal, tá certo? E acione o sininho. Se vocês não estiverem recebendo notificações, né, vocês estão inscritos, faz o seguinte, desative o sininho e ative de novo, colocando assim todas as notificações. Tá certo? Para que o YouTube possa mandar, porque às vezes pode estar acontecendo isso, o YouTube não está mandando. Então, se vocês irem no sininho, desativar e ativar de novo, colocando todas as notificações, né? Porque está acontecendo isso, né? Eles não estão mais notificando os vídeos, tá certo? Então, amados, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxo. Até a próxima.